Boa noite! Olá! Bem-vindos nesta quinta-feira para nós falarmos sobre a quarta força do amor, o equilíbrio entre o dar e receber. Se você está assistindo essa live gravada no YouTube, seja bem-vindo, bem-vinda, deixe seu comentário, inscreva-se no canal, compartilhe se você gostar, que essas lives são feitas com muito carinho, né, para compartilhar esse conhecimento das constelações, que eu chamo de constelações na essência. Porque o meu objetivo como consteladora é atingir a essência, a sua essência, a nossa essência, para que a gente possa viver uma vida com sentido, sabendo quem a gente é, sabendo o que afinal nós estamos fazendo aqui, qual é a nossa missão nesse período, né? Nesse tempo tão curto, né, que a gente tem nessa existência, nesse planeta Terra, tá bom? Bem-vindos, quem está entrando, Roberto, Thay, sejam bem-vindos. Então, hoje nós vamos falar sobre uma força que atua na nossa vida, nos nossos relacionamentos, independente da nossa vontade, assim como as outras forças do amor. Eu baseio, né, o que eu tenho falado com vocês aqui nessas lives. Bem-vinda, Fran. Eu baseio na teoria, digamos assim, né, da Brigitte Champetier de Hibs, quando ela fala, bem-vindas, a Alessandras, as duas Alessandras entraram juntas. Quando a Brigitte fala que ela achou mais adequado, né, chamar de forças do amor ao invés de ordens do amor, como Bert Hellinger nomeou, né? Porque para a Brigitte é uma força, assim como a força da gravidade. Elas ordenam a nossa vida, sim, mas ela achou mais adequado usar o nome de força para não dar um viés de obediência. Embora, quando a gente vive, né, em equilíbrio com essas forças, observando essas forças e como elas atuam, a gente entra numa ordem do universo, na ordem da vida, no fluxo da vida, na vibração da vida, e a nossa vida começa a fluir de uma forma diferente. Então, gente, compartilhem essa live com as amigas, com as pessoas que vocês acham que vai fazer sentido, que vai virar uma chave, porque esse é o objetivo das lives, que vocês absorvam, né, o que eu estou trazendo para vocês e apliquem na prática, porque o nome é Constelações na Prática. É desmistificar as constelações e vocês poderem trazer para a prática elas, né? Bem-vindo, Maurício, sejam todos bem-vindos. Essa quarta força, né, do amor se chama equilíbrio entre o dar e o receber. Então, imaginem uma balança, tá? Uma balança
que às vezes pende para um lado, às vezes pende para o outro. Nessa balança existem polaridades, né? O equilíbrio entre o dar e receber, a gente está falando em polos. Polo negativo, polo positivo da pilha, por exemplo, para produzir a energia. As dualidades. Bem-vindas, Alba, Júlia, Sabrina, todas bem-vindas. As dualidades da nossa vida são necessárias para que a gente tenha energia. O negativo e o positivo, um impulsiona o outro. E quando alguém dá e alguém recebe, né? Alguém faz um movimento para o mais e a outra pessoa que recebe se sente uma necessidade de compensar o que recebeu, para equilibrar. Só que o que a gente vê? Boa noite, Jéssica, Lucimara, sejam bem-vindas. O que a gente vê na prática? O desequilíbrio. Nós não aprendemos a equilibrar o dar e receber nas nossas relações. Como é difícil de equilibrar. Por quê, gente? Porque a gente está sempre dando, compensando, para compensar o que a gente recebeu. E isso começa lá com os nossos pais, quando a gente recebe a vida deles, né? Através deles. Então, uma coisa que é importante deixar clara, né? A gente recebe a vida através dos nossos pais. Eles são a nave, o portal, a forma com que a gente chega nessa existência, através de um pai e de uma mãe, né? Os dois têm a mesma importância, porque a mãe dá o óvulo e o pai dá o espermatozoide. E não existe embrião sem a união dos dois. Então, não existe mãe sem óvulo, sem espermatozoide, desculpa. Não existe embrião, né, sem a junção do óvulo com o espermatozoide. Boa noite, Raquel, Lourdes, Doris, sejam todas bem-vindas. Então, gente, o que acontece? Muitas vezes a gente sente uma dívida com nossos pais. E daí a gente pode dizer que o equilíbrio entre o dar e receber pode se resumir em uma palavra. Alguém adivinha qual é a palavra? O equilíbrio entre o dar e receber se resume na palavra que está lá em cima: gratidão. É sinônimo. Ter equilíbrio entre o dar e receber é a gratidão, a compensação. Alguém me dá algo, faz um movimento e eu recebo. Eu posso retribuir a vida que eu recebi dos meus pais com a gratidão. Porque eu não posso devolver para eles a vida. Eles me deram a vida, né? A vida chegou
através deles e através dos nossos ancestrais. E o que a gente pode fazer em relação a eles é sermos gratos à vida que a gente recebeu e fazer algo de bom com o que a gente recebeu, com essa vida que a gente tem aqui, e produzir mais vida, passar a vida adiante, não só através dos filhos, mas através de tudo que a gente cria, projetos, trabalho, mais vida. O que você faz que você gera vida, que você gera, às vezes, um empresário que gera empregos, que gera vida, que gera energia, né? E hoje eu li uma frase que me tocou bastante, que fala que agradecer é dar, agradecer é devolver. E eu li nesse livro, né, que eu estou usando para basear essas lives da Brigitte, das Forças do Amor. E lá pelas tantas ela fala que essa energia do dar e receber, ela naturalmente é um movimento de gratidão. Então ela fala lá pelas tantas no livro, ela fala assim: tudo necessita ser agradecido e todo movimento é um agradecimento. Dar desequilibra a relação. Quem recebe necessita devolver para recuperar a sua dignidade. Todo dar é um movimento que modifica a situação, modifica a nossa relação e provoca a necessidade de compensar. A compensação de toda polaridade é automática, porque dar impulsiona ao receber. Olha que bonito isso, gente. Só que o que acontece na prática, que eu quero fazer assim de uma forma muito simples, e vocês me perguntem se vocês ficarem com alguma dúvida. Na prática, gente, tem pessoas que dão demais e tem pessoas que recebem demais e não conseguem dar. Tem pessoas que dão demais e não conseguem receber. E isso gera desequilíbrios na nossa vida. Então, ontem nos stories eu falei que eu ia falar muito especificamente do dar e receber nas relações de casal. Por quê? Porque nas relações de casal existem duas polaridades, o masculino e o feminino, mas isso independente do gênero, pode ser 2 homens, 2 mulheres, né? Mas existem 2 polos, tá? Duas partes se relacionando. E essas 2 partes são iguais. Quando para um relacionamento de casal ter equilíbrio, ambos precisam se ver como iguais. Porque quando um se sente maior ou melhor do que o outro e o outro fica menor, desequilibra. Então, qual que é o maior erro que nós mulheres fazemos nas relações amorosas? E a gente não entende por que os homens muitas vezes se afastam. E às vezes se afastam sem nem explicar. O que acontece? Isso já aconteceu comigo. E hoje eu entendo. E na época eu não entendia, né? E foi muito interessante, assim, porque ele me disse, quando a gente terminou o relacionamento, né? Que era, no caso, um relacionamento de casal. Ele me disse assim: Ana,
eu me sinto em dívida. Parece que eu nunca consigo equilibrar a nossa relação. Ele não disse com essas palavras, mas ele disse assim: parece que eu estou sempre em dívida, porque tu me dá tanto, tu faz tanto por mim, que eu me sinto em dívida. Eu não consigo compensar, eu não consigo retribuir. E o que eu fazia naquela época de forma inconsciente? Eu dava demais e não esperava ele dar. Então, numa relação de casal, existem duas pessoas iguais. Oi, Tati, seja bem-vinda. Georgina, Júlia. Existem duas pessoas iguais. Na relação de casal, para dar certo, para ser saudável, é importante que um não seja menor que o outro, que um não se sinta inferior ao outro. Faz sentido, gente? Porque quando a mulher dá demais, o homem fica pequeno. E ele se sente que nem esse meu ex-namorado que disse: eu não consigo retribuir tudo que tu me dá. Eu me sinto em dívida. E quem se sente em dívida se afasta. Ninguém gosta de se sentir em dívida. Só que eu não recebia. Eu dava e dizia: não precisa me retribuir, eu vou dar igual, né? Só que o que acontece? Para equilibrar é preciso a mulher dar algo positivo e aguarda. Daí o homem vai lá e dá algo positivo. E a mulher recebe. O problema é que a gente não aprendeu a receber muitas vezes. Mas isso não é a regra. Tem mulheres que também só recebem e não conseguem dar em nada de troca. São as mulheres que ficam filhas dos maridos, né? A que dá demais são mães dos maridos, né? Eles ficam filhos dessa mulher. E daí o que acontece? Não são dois adultos se relacionando, um homem e uma mulher. É uma mãe e um filho. É um pai e uma filha. Não tem equilíbrio, né? E o Bert deixa muito claro. Ele fala assim: tu dá um mais, tu fez algo positivo. Exatamente, Alessandra, não damos espaço, a mulher não espera o homem dar para ela receber. Ele não vai dar, eu já não tenho paciência, né? Calma, não é no teu tempo, é no tempo dele. E daí o que acontece? Ela dá demais, muitas vezes, para compensar algo lá do relacionamento dela com a mãe, com o pai, né? É aquela coisa assim: eu não recebi tudo que eu gostaria da minha mãe, então agora com o meu marido eu dou demais. Só que daí ele vira filho. Ela está compensando um complexo materno. Faz sentido, gente? E eu trouxe os esmaltes aqui para mostrar para vocês, para ficar mais claro. Olha só, aqui tem um homem e uma mulher, tá? Eu tô falando, para quem chegou agora, no equilíbrio entre o dar e receber. E tô falando na relação de casal por quê? Bem-vinda, Dani. Porque na relação de casal é o relacionamento que a gente mais desequilibra. É mais difícil equilibrar. Porque tem muita emoção, tem muito sentimento envolvido no relacionamento de casal. Mas a gente também faz isso nos relacionamentos de amizade, viu? Eu muitas vezes dava demais para minhas amigas, virava o quê? Mãe das minhas amigas. E daí desequilibra. E às vezes eu até ficava: a fulana não retribui tudo que eu faço por ela.
mas também eu não dou oportunidade, né? Eu não recebo, eu não espero a pessoa fazer o movimento de dar e já dou de novo, né? Agora vou mostrar para vocês esse aqui, depois eu vou falar um exemplo que me veio. Bom, então aqui está a mulher e aqui está o homem. Aqui, gente, vocês estão vendo? Aqui, eu acho que eu vou desativar os comentários um pouquinho. Ou eu levanto mais aqui, ó. Pronto. Aqui está a mulher e o homem. Nessa relação, os dois são adultos. É uma relação de igualdade, entre iguais. Feminino e o masculino. Ou 2 homens, 2 mulheres, não interessa, porque todos nós temos a energia do feminino e do masculino dentro de nós. O yin, o yang, que também precisa ser equilibrado dentro de nós. Também tem a ver com esse equilíbrio que eu estou falando aqui. Mas aqui no caso, a mulher e o homem. Nesse exemplo aqui, eles estão do mesmo tamanho. Eles são iguais. É uma relação entre 2 pessoas adultas, entre um homem e uma mulher que sabem quem são. Eles sabem a potencialidade deles, eles se realizaram profissionalmente, pessoalmente e se encontraram. Se encontraram para juntos se realizar ainda mais, para juntos ter uma relação adulta, onde um torce pelo outro, onde o amor não é cuidar do outro, porque cada um sabe cuidar de si. Nesse caso, o amor é compartilhar uma vida de alegria, de bons momentos, né? Não que não vá ter dificuldades, porque também faz parte dos relacionamentos, mas são 2 adultos do mesmo tamanho. A mulher faz um movimento de dar e ele faz um movimento de dar. Ela dá mais um passo, ele dá outro passo. Caso o homem dê um negativo, a mulher dá um negativo. O que o Bert falava? Nas pequenas vinganças, né? Por exemplo, o homem foi grosseiro com a mulher. O que a mulher faz para equilibrar? Ela não vai fazer uma grosseria, mas ela vai fazer algo para não ficar de vítima desse homem. Ela vai fazer algo para compensar aquilo que ele fez. Por exemplo, sei lá, fazer uma coisa que ele não gosta, né? Sei lá, comprar um vestido caro e ele ficar puto da cara, né? Fazer alguma coisa para compensar aquilo que ela se sentiu ofendida. Uma vez uma amiga minha deu um exemplo de que o marido foi grosseiro com ela e daí ela saiu de casa sabendo que ele ia ficar em casa e ela saiu e desligou o Wi-Fi. Ele ficou o dia inteiro sem poder ver um filme e tal, no final de semana, porque ele não sabia que ela tinha desligado. Então, às vezes, a pequena vingança, ela nem fala o que ela fez, esse menos que ela deu. Mas internamente ela não ficou vítima, ela se vingou de alguma forma. Mas é sempre um menos, um pouco menos, não é na mesma moeda, tá? Não é aquela coisa, ele foi agressivo, você é agressiva também, porque daí vira uma guerra, né? Ele me traiu, eu vou trair também. Não adianta, porque daí vocês vão se perder nessa história toda. Então aqui tem uma relação de equilíbrio, tá? De 2 adultos. Só que agora eu vou mostrar para vocês quando a relação desequilibra, tá? A mulher que dá demais e não tem o equilíbrio entre o dar e receber, deixa o homem pequeno. Olhem agora essa imagem. Olha o tamanho da mulher e o tamanho do homem.
Bem-vinda, Camilas. Entrou 2 Camilas agora. Tá vendo aí, gente? Dá pra ver? Vou botar mais perto aqui. Olha o tamanho da mulher e o tamanho do homem. Quando a mulher faz, se dedica, faz tudo pelo marido e o marido não consegue retribuir, ele não consegue dar de volta. Não dá nem tempo. E às vezes o homem também, ou a mulher, né? Esse caso vale para os dois. Às vezes ele não tem nem estrutura para retribuir. Ele não sabe como retribuir. E a mulher não entende isso. E durante muito tempo, gente, eu fiz isso. Eu dava demais e esse caso, por exemplo, do meu namorado que chegou a falar para mim. Hoje nós somos amigos e a gente dá risada disso. Mas assim, ele chegou a falar para mim que ele não conseguia retribuir, né? E daí o que eu fazia? Eu virava mãe dele e ele ficava meu filho, pequenininho aqui, ó. E isso acontece com as mulheres também, que querem que o homem resolva todos os problemas delas, que o homem seja o pai delas. Daí, ó, vira o contrário. Fica o homem grande e a mulher pequenininha. Deixa eu pegar um esmalte pequenininho aqui de mulher. Agora não tem nenhum aqui, mas vou pegar esse aqui, por exemplo, tá? Fica o homem de pai e a mulher de filha. E isso, gente, acontece muito. E o tempo todo fica essa dança. Uma hora tu é filha, outra hora tu é mãe. E não é igual. Essa relação é entre iguais, o mesmo tamanho. O equilíbrio. Faz sentido, gente? Comentem aí pra mim, por favor, se ficou alguma dúvida. Se vocês se identificaram com essa explicação. Porque assim, não é um jogo. Não é um jogo de... eu não quero fazer jogos românticos, jogo de manipulação. Muitas vezes a mulher, ela dá demais com essa desculpa de que não quer jogar. Mas na realidade, ela já está manipulando. Porque ela está dando demais com aquela máscara da boazinha, mas ela vai cobrar depois. E depois o homem sabe que vem a conta, né? E não existe prato de graça, que nem diz uma professora minha. Não existe prato de graça. Já ouviram essa frase, gente? Sempre tem a cobrança, a dívida. E por mais que a mulher possa não cobrar, ela espera a retribuição. Porque é natural da vida a necessidade de equilíbrio entre as polaridades. Por isso que eu falei antes no post, né? Não interessa se tu não conhece a força do equilíbrio entre dar e receber. Essa força vai atuar. Independente de tu não conhecer. Bem-vinda, Luana. Então, quando eu conheço essa força, eu começo a respeitar. E não é fácil de colocar em prática, porque quando a gente menos percebe, a gente já fez demais, né? E muitas vezes as pessoas vêm aqui constelar e eu digo assim: ok, qual é o teu papel em relação ao teu marido, em relação à tua esposa? A pessoa me olha assim, o óbvio precisa ser dito. Tu não é pai da tua esposa. Tu não é mãe do teu marido. Então deixa ele também fazer
as coisas que ele pode fazer sem você, que ele pode fazer sozinho. Que daí os dois têm autonomia, os dois têm potencial e têm capacidade para fazer as coisas sozinho. E juntos eles vão estar para transbordar. O amor, ele não é posse do outro. Tu é meu. Não. Isso desequilibra. Isso diminui o outro. E tem uma frase que para mim mexe muito profundamente quando eu falo nessa questão de relacionamento de casal. E é muito bonita, assim, me veio agora. É uma frase de uma professora minha também, chamada Tatiane Guedes, da Espontâneo. E a Tati diz assim: eu te amo e desse amor você é livre. E eu gosto de acrescentar: e eu também sou livre. Porque amar, gente, é liberdade. Não é posse, propriedade do outro. Por mais que muitas pessoas casem e assinam um contrato de casamento, esse contrato não pode ser uma diminuição do outro, né? Não pode ser uma perda de autonomia, de liberdade, porque isso desequilibra. É tão bom, é tão forte quando tu tem essa experiência de amar e ao mesmo tempo deixar o outro livre para te amar também, se ele quiser. E se ele quiser ir embora, tudo bem também. Isso não muda o meu amor pela pessoa. Eu posso continuar amando. Aquela pessoa pode continuar fazendo parte da minha vida, independente dela escolher estar ao meu lado ou não. Faz sentido, gente? Então essa frase da Tati para mim é fantástica, né? Eu te amo e desse amor você é livre. E eu também sou livre. Isso eu acrescentei. Porque não é só tu deixar o outro livre e ter essa relação de equilíbrio, mas tu também te sentir livre. Livre para amar e ser amada. E falando daí, trazendo um pouco do pertencimento, todas as pessoas que a gente amou, seja relacionamento de casal, seja amigos, todas as pessoas que entraram na nossa vida em algum momento, mesmo que por pouco tempo, elas fazem parte. E o que equilibra a relação entre o dar e o receber, entre aquilo que a gente viveu com a pessoa, é a gratidão. É ser grato pelo aprendizado que a gente teve. E daí eu quero ressaltar uma coisa. Esse equilíbrio entre o dar e receber é a gratidão, ele é sinônimo da gratidão, né? Da compensação, porque todo dar, ele impulsiona o receber e ele desequilibra a relação, porque no momento em que eu dou, existe a necessidade do movimento do receber, porque se eu dou e a pessoa também não recebe, me faz mal. Eu dou e a pessoa não recebe, não se abre para receber. Então eu preciso parar de dar. Eu preciso, perceber que não tem equilíbrio. E dar menos.
ou parar de dar. Faz sentido, gente? E daí, gente, é como a onda do mar, né? Que ela puxa e depois ela desce. O movimento de introspecção e expansão, negativo e positivo. É o equilíbrio entre as polaridades. Faz sentido, gente? Comentem aí, vocês estão tão quietinhos hoje. Ou eu não tô vendo os comentários. Não, mas acho que não comentaram. E daí, pode ser que alguém pergunte assim, ai Ana, mas quando alguém me dá algo negativo, como é que eu vou receber esse negativo? E como é que eu vou retribuir esse negativo? E às vezes são coisas tão negativas que geram traumas na gente, que dói. E às vezes essas experiências traumáticas e negativas nem foi uma pessoa que gerou, mas a vida que nos deu, né? A perda de alguém, ou de um ente querido, uma experiência, qualquer tipo de experiência, né? Que a gente não gostaria de ter vivido. Como que eu lido com isso? Daí que a constelação nos traz. Todo incômodo tem um aprendizado atrás. Toda dor tem um aprendizado atrás. E quando a gente não aprende, ele se repete. O aprendizado se repete com outra pessoa, com outra experiência e vai sendo mais doído. Ah, tu não vai olhar para isso? Eu te dei um sintoma no teu corpo. Tu não vai olhar para isso? Eu vou te dar uma doença mais grave. Eu vou te dar uma dor maior. Até tu olhar para isso e entender o que inconscientemente tu precisa mudar. Tu precisa aprender. Ai, Ana, mas daí eu tenho que agradecer por uma experiência negativa para a pessoa que provocou a experiência negativa? Não. Eu tenho que agradecer para a pessoa, para a vida que provocou, que me deu uma experiência negativa? Não. O que a gente vai agradecer e olhar é o aprendizado que está atrás. É o que aquilo me trouxe. Às vezes, por experiência própria, eu posso dizer para vocês que teve momentos na minha vida em que a rasteira foi tão difícil, né? Que aquela rasteira assim que tu, pá, vai pro chão mesmo. Que eu me perguntava, mas por que eu preciso passar por isso, né? Mas ao longo do tempo, quando eu fui aceitando, quando eu fui também muitas vezes me responsabilizando porque teve experiências que eu sabia que eu tinha criado para mim, que eu era responsável por aquilo ali, diretamente. E essas são as maiores experiências de despertar da consciência, porque tu não pode mais responsabilizar o outro, tu sabe que foi tu que criou aquilo, né? Com as tuas escolhas, com as tuas decisões. E daí, o que eu posso dizer para vocês é que eu não agradeci para a pessoa que me fez sofrer, mas eu agradeci a transformação, a mudança que eu tive a partir daquela experiência. E uma grande experiência que eu tive, o que eu podia dizer que muito claramente foi que aquela experiência me humanizou.
eu percebi que antes daquela experiência, eu muitas vezes julgava os outros sem ter noção do que a outra pessoa tinha passado. E a gente nunca sabe o que realmente o outro sentiu, o que realmente o outro viveu, o que realmente dói no outro. Deixa eu ver o que a Alessandra botou. No meu caso, tenho dificuldade de receber sem me sentir fraca. Trabalho muito isso em mim. Claro! Ótimo, Alessandra. Por quê? Porque quando a gente recebe, o outro fica grande, porque ele deu. E tu te sente como? Em dívida. E daí tu sente uma necessidade de quê? De retribuir. E esse é o equilíbrio, né? Uma pessoa me dá um mais, né? Tu me faz algo legal. Por exemplo, eu gosto muito do exemplo do vizinho. Da vizinha que faz um bolo para ti. Então tu chega num prédio novo e vem a vizinha que tu não conhece, nunca viu na vida, e chega para ti e diz: ai, vizinha, te trouxe um bolo, né? E ela faz, digamos que tu é a vizinha, tá? Tu foi lá e fez um bolo maravilhoso, com cobertura de chocolate, né? Um bolo de cenoura com cobertura de cenoura. O melhor bolo que tu sabe fazer, aquela coisa que tu te dedicou para dar para a vizinha. Tu fez o bolo, tá, Alessandra? E eu sou a vizinha. E eu recebo esse bolo. Mas na realidade eu não queria receber. Primeiro, porque eu não te conheço. Segundo, porque eu não gosto de bolo. Eu não, sei lá, não como glúten, cortei o açúcar e tu não me deu uma coisa positiva. Tu me deu um problema. Por quê? Porque eu, provavelmente, se eu estava evitando o açúcar, vai me dar vontade de comer, né? E mais do que isso, quando tu me dá um bolo, né? E a Alessandra, olha que exemplo maravilhoso, porque a Alessandra é maravilhosa na cozinha, né, Alessandra? Os salgadinhos da Alessandra são fantásticos. Nós somos fãs lá em casa. Então a Alessandra trouxe os salgadinhos com um bolo para a vizinha nova e a vizinha não queria receber aquilo, né? Só que a Alessandra deu e ficou grande perante a vizinha. Deu mais. E a vizinha, que não come glúten, que não come açúcar, não queria receber. Mas por educação, porque a gente aprendeu desde pequena a ser boazinha, né? Bem-vindos quem está entrando. Por educação a gente, ai, muito obrigada, recebe, né? Aquilo ali que na realidade é um problema. E daí o que acontece? A Alessandra que deu o bolo e os salgadinhos, né? Ela espera pelo menos a gratidão da vizinha. Mas muitas vezes essa questão da vizinhança, né? Tu dá algo num pote ou num prato e daí a vizinha tem que devolver algo naquele prato, naquele pote, tem que fazer algo. Só que eu, Ana, posso não saber fazer bolo. Eu não sei fazer bolo, sei lá, eu sei, tá? Eu adoro fazer bolo, inclusive. Mas eu posso não saber fazer bolo. Eu posso não querer fazer bolo. Eu tô trabalhando muito, eu tenho minha vida, não tô afim de fazer um bolo para vizinha. Entende? Então, gente, às vezes esse dar e receber é necessário também, antes da gente dar, se perguntar se a pessoa está aberta para receber. Eu nem conheço a vizinha. Quantas vezes a gente dá sem ter a abertura do receber do outro? O outro não quer. E isso acontece muito no início dos relacionamentos de casal, né? Teve uma vez que
Uma amiga, a gente eu estava começando com as constelações e daí estava explicando para ela esse equilíbrio entre dar e receber, e daí a gente usou o exemplo das frutas, né? Eu usei esse exemplo para ela para explicar melhor. Daí eu disse assim, bom, Paula, vou dar um nome fictício, Paula, tá? Se tu dá uma banana, né? Digamos, tu mandou conhecer o cara, vocês ficaram uma vez e tal, e tu manda uma mensagem, né? Manda uma mensagem escrita. Digamos, tu deu uma banana, deu uma mensagem. E o cara passou um dia, 2, não respondeu. Daí lá no terceiro dia, ele respondeu a mensagem. Isso aconteceu mesmo. Ele respondeu a mensagem e disse assim, pois é, não sei quando que eu volto à tua cidade e tal, a gente se fala no final. Sabe aquela coisa assim, evasivo, né? A gente se fala. Ele não deu uma banana, ele deu menos. Ela deu uma mensagem, ele demorou um pouco para responder e ele deu menos que ela. Então, o que ela deveria fazer? Ok, responder, então tá. Dá um pouco menos. Dá menos, um pouco menos. E o que ela fez? Mandou um áudio. E daí eu disse assim, amiga, não, tu deu uma banana, ele te deu uma acerola, ele não te deu uma banana, não tem equilíbrio aí. Não foi a mesma fruta. Daí tu vai lá e dá um cacho de banana para ele, que é um áudio, digamos assim, né? E daí, muitas vezes a mulher, mas eu tenho uma bananeira em casa, então eu quero dar um cacho de banana. Só que o homem, nesse caso, não consegue retribuir, porque ele não tem a bananeira. Às vezes ele não está no momento de se relacionar e ele sente esse desequilíbrio, se sente em dívida e se afasta. Porque a gente precisa equilibrar. Então não é uma questão de jogo amoroso, é uma questão de desequilíbrio. É uma questão de observar se a pessoa está no momento de retribuir, se ela está aberta para receber e também consegue retribuir, tem força suficiente. Às vezes a pessoa está numa dor também emocional de um outro relacionamento e não conseguiu lidar com tudo isso ainda, né? Mas voltando ao exemplo da vizinha, do bolo, o que acontece? A vizinha não retribui o bolo. Pode acontecer. A Alessandra vai lá, dá um bolo com salgadinho maravilhoso e a vizinha não retribui nem o pote. Que absurdo, né? O mínimo que a gente espera é que devolva o pote, nem que seja vazio, né? Só que ela não devolve nenhum pote. Por quê? Porque ela não quer esse relacionamento, ela não quer esse dar e receber. E a Alessandra vai dizer, mas é uma ingrata essa vizinha, nem o pote devolveu. Mas tu deu o bolo, Alessandra, porque tu quis. Tu deu o bolo, salgadinhos, porque tu quis. Então, tu precisa também estar preparada para não receber nada em troca. Caso tu dê algo sem saber se tu vai ter o equilíbrio, entende? A Carla botou, gosto de dar sem esperar nada em troca. Deita dado, eu fico feliz só de ter dado. E a Carla botou, mas já não gosto de receber qualquer pessoa. Ou de qualquer pessoa. Tá, entendi. Só que o que acontece, Carla? Por mais que tu goste de dar, né? Adoro quando vocês comentam, porque daí eu posso explicar melhor ainda, tá?
essa força atua, tá? Independente de tu gostar de dar, né? Tu gosta de dar. Só que se a pessoa não está aberta a receber, talvez seja importante tu aprender a não dar. Porque o dar, quando a outra parte não quer receber, gera um incômodo, gera um desequilíbrio, que é aí que tu falou, ó, eu não gosto de receber de qualquer pessoa. Ou seja, se tu não gosta de receber de qualquer pessoa, tu já parou para pensar que a outra pessoa pode também não querer receber? Que nem a vizinha que vem dar o bolo e eu, por exemplo, não estou querendo comer açúcar e a vizinha me dá um bolo com açúcar? Entende, gente? Então, esse dar e receber, ele necessita, para ter equilíbrio, de abertura de ambas as partes, né? É uma dança. É uma vibração, é uma fluidez. Ai, que legal, a Carla falou. Sim, estava refletindo sobre isso agora. Porque sabe o que acontece, Carla? A gente muitas vezes se acostumou a dar demais. E o que acontece? A gente fica naquela coisa da boazinha, né? Que dá demais. E isso também gera, às vezes, um esperar do outro, né? Tu não pode mudar, sabe? Fica como se fosse um estereótipo, né? Como se fosse, não, fica um estereótipo. Ah, a Carla é aquela que dá demais, né? Então, tem pessoas que vão receber, porque tem pessoas que recebem e não conseguem dar, né? E daí também desequilibra. Faz sentido, gente? É difícil pegar a sutileza dessa força, sabe? E daí o que a gente... E o que é mais importante, Carla? Pegando esse teu exemplo. A igualdade entre as partes, né? Porque se eu dou algo e essa pessoa nunca me retribui, eu fico muito grande e a pessoa fica pequena perante mim. E eu fico a boazinha, a mãe, né? A que faz tudo pelos outros. E isso sobrecarrega, né? E em algum momento, essa que dá demais, ela vai cobrar ou vai se vitimizar. Ai, as pessoas não me valorizam, né? As pessoas, eu faço tudo pelos outros, me sobrecarrego e ninguém me dá valor. Mas por que tu faz? Faz menos. Faz menos. Espera o outro fazer. Espera. Dá mais. O Bert é muito claro, ele diz assim, tu dá um mais e espera o outro dar um mais, um pouco mais. Daí tu vai lá e dá mais, um pouco mais. E daí o outro vai lá e dá mais, um pouco mais. E vai equilibrando. E daí se o outro dá um menos, tu dá um menos também, um pouco menos, não igual. Entende? E daí tu não fica na vítima, porque quando alguém te dá um menos e tu dá um pouco menos, tu faz o que ele chama de uma pequena vingancinha. E daí tu fica na igualdade. Porque principalmente no relacionamento de casal, quando a mulher dá, faz, e o homem não consegue retribuir, até porque essa mulher geralmente não recebe, ela fica muitas vezes como vítima. E por que ela fica como vítima? Porque ela não dá um menos. Diminui.
equilibra a relação. E daí acontece que nem aquele meu ex-namorado que me disse: eu me sinto em dívida. E esse sentimento em dívida eu nunca consigo retribuir. É um incômodo que fica muitas vezes no homem ou na mulher, quando o homem dá demais, que ninguém fala, mas existe aquele incômodo, sabe? Existe aquele nó, existe aquela desigualdade, aquele desequilíbrio na relação. E isso também na relação com os pais, sabe? Muitas vezes eu vejo pessoas aqui constelando que parece que tem uma dívida eterna com os pais, não consegue nunca pagar essa dívida. E sim, os nossos pais, através deles nós recebemos a vida. E nós não podemos devolver em igualdade, porque não tem como a gente devolver a vida, né? Mas a gente pode, sim, ser gratos. Então a melhor forma de equilíbrio entre o dar e receber é a gratidão. Agradecer aos nossos pais pela nossa vida. E não ficar eternamente pagando a dívida, se sentindo em dívida, né? Por exemplo, tem pessoas que casam, têm seus filhos, têm a sua família, mas todo domingo precisa almoçar com os pais para eles não ficarem chateados, mesmo não querendo ficar em casa de vez em quando. Mas por que vai todo domingo almoçar com os pais? Porque tem uma dívida. Ai, eles me deram a vida, eu preciso compensar. E isso gera um incômodo. Não precisa compensar. Tu precisa ser grata. Tu precisa honrar, respeitar os pais. Mas também, muitas vezes, colocar um limite, né? Dizer, eu sou muito grata pela vida que veio através de vocês, mas agora eu preciso olhar para a minha vida. Eu preciso me realizar, eu preciso focar naquilo que realmente faz sentido para mim. E isso exige tempo, dedicação. E daí a gente se coloca como filhos dos nossos pais. E não como pais, mãe dos nossos pais ou pai dos nossos pais, né? Porque todo mundo me pergunta muito essa questão dos pais quando ficam idosos. Os filhos precisam cuidar. Sim, mas não virar mãe dos pais, não virar pai dos pais. Vai cuidar do teu lugar de filho. Continuar vivendo a tua vida com a tua família e fazer tudo o que está ao teu alcance para auxiliar os teus pais. Mas do teu lugar de filha. Faz sentido, gente? Com gratidão. Bem-vinda, Graciela, Mari, Lenise. Todas bem-vindas quem entrou aqui depois, Dani. Alguma pergunta, gente? É um tema profundo, né? Que mexe com a gente. Porque muito a gente questiona tudo isso, né? Como equilibrar o dar e receber? E daí a gente fala na questão também das outras, é que na realidade eu tô vendo as 4 forças, né? Eu vi primeiro, e todas elas estão, as 3 primeiras já estão no YouTube, tá? Então, a 4ª de hoje também vai, vocês podem assistir lá gravado depois. A primeira força do amor que a gente conversou aqui é a aceitação. E essa força
abarca as outras três, né? A Brigitte fala que a aceitar a vida como ela é, aceitar o aqui e agora, aceitar quem eu sou, já é entender a segunda força, que é a ordem de precedência, a terceira, que é o pertencimento, o direito que todos nós temos de pertencer ao nosso sistema familiar e a todos os sistemas que a gente faz parte, e a quarta força, que é o equilíbrio entre dar e receber. Então hoje a gente está vendo essa quarta. Se você perdeu alguma, pode assistir lá no YouTube, tá? Mas o que acaba que eu acabo trazendo nas lives, né? Um pouco de todas essas forças misturadas, porque elas são integradas. A gente separa para estudar, para compreender, para trazer para a consciência, mas essas forças todas atuam ao mesmo tempo, né? Então, quando eu falo em equilíbrio entre o dar e receber na relação de casal, eu também estou falando na questão da ordem, que é eu saber o meu lugar, né? Que é nessa relação entre homem e mulher, quem eu sou? Eu sou esposa, eu sou marido, então eu não sou mãe do meu marido, daí eu não fico maior que ele. Eu não sou pai da minha esposa, e daí eu não fico nesse desequilíbrio entre o dar e receber. Faz sentido, gente? É uma dança, né? A Carlinha falou, sim, a gratidão é um sentimento, não é algo material. E a gratidão muda tudo. A gratidão é uma forma de retribuir, é a forma de retribuir tudo que a gente recebe. Porque a gente não recebe só das pessoas, a gente recebe da vida. A gente recebe bênçãos. Só o fato da gente estar vivo aqui agora, com saúde, né? Vocês aí me assistindo, eu aqui fazendo essa live, já é um grande motivo para agradecer pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa inteligência. Então, a gratidão muda tudo. Então a gente pode criar o hábito de agradecer. E uma vez eu assisti uma frase que dizia assim: mas Ana, quem não foi amado e quem não sabe o que é o amor, quem não recebeu o amor dos pais e simplesmente não sabe como amar outras pessoas, como que essa pessoa cria amor dentro dela? E eu li isso e para mim fez muito sentido, né? Eu sempre falo, ela cria amor agradecendo. Eu posso não saber o que é o amor e não saber o que é amar, mas eu posso começar agradecendo, criando o hábito da gratidão. Agradecer pela minha vida, pela minha existência, por estar aqui agora, vivendo essa experiência, né? E a gente fica bom, quando a gente cria um hábito, a gente fica bom naquilo. Se a gente criar o hábito de reclamar, a gente fica bom em reclamar. Já viram isso? Só que a reclamação é clamar duas vezes, né? Reclamar. Então tu clama por mais daquilo do que tu tá reclamando. E tu cria aquilo que tu tá reclamando, né? Então o pensamento, o sentimento e tudo que eu reprimo cria a minha realidade o tempo todo, porque é uma vibração. E a gratidão
muda a tua vibração, a tua frequência vibratória, a tua frequência interna. E quando tu muda a tua frequência, muda tudo. Muda a tua referência, muda o teu ponto de referência, muda a tua régua para medir tudo que acontece na tua vida. Então acontece uma coisa difícil, tá, acolhe a raiva, a tristeza. Não é não sentir a raiva daquilo que aconteceu, pelo contrário, é não negar tudo que vem. Eu posso não falar para o outro que eu estou com raiva dele, mas eu preciso aceitar que eu estou com raiva, parar de negar para mim mesmo o que eu sinto. E daí no momento em que eu sinto, isso que aconteceu me deixou sem chão, com raiva, triste, sabe? E daí eu preciso acolher aquela tristeza. E às vezes, gente, é uma tristeza que não é só nossa, uma tristeza que vem de longe, que ela é uma herança transgeracional. A tristeza muitas vezes ela passa da mãe para a filha, do pai, e daí tu tem uma tristeza que tu não tem nem motivo. E quando tu olha para o teu pai numa constelação, para tua mãe, tu vê que na realidade aquela tristeza não é tua. Mas tu precisa entender, acolher e agradecer por essa virada de chave, por esse aprendizado. Tu não vai agradecer diretamente pela tristeza, mas o que ela veio te trazer. Porque todo incômodo tem um presente atrás. Toda dor é um presente no fundo. Se tu entender por que está doendo, se tu compreender, acolher, aceitar e transformar, integrar e dissolver aquilo ali. É quando o negativo e o positivo se unem, se integram e eles não estão mais separados, eles estão unos. E quando eles se unificam, eles geram energia, que nem o polo positivo e negativo da pilha. Faz sentido, gente? Ai, Ana, mas eu não gosto do lado negativo. Mas ele existe. E ele impulsiona, às vezes uma experiência negativa te impulsiona para o mais. A dor ensina a gemer, a dor às vezes vem para te movimentar, às vezes o corpo trava. Quantas pessoas que vêm aqui constelar que as costas travei, não consegui, tive que ir para a cama. Por quê? Porque o corpo está dizendo para te parar e tu não para. O corpo está dizendo para te olhar para ele, entender o que ele está falando e tu não quer olhar. O sintoma está ali, o corpo está gritando e a alma está abanando e dizendo aqui, olha para mim. A mente mente, querendo controlar tudo. O corpo fala. Observem o corpo, o sintoma. E a alma sabe. E a alma fala através do corpo. Só que a gente não ouve o corpo. A gente quer controlar tudo com essa pequena cabecinha, o pequeno eu. Quer controlar tudo. O tempo todo. Até que o corpo diz, ok, então eu vou te derrubar e te botar na cama. Vou pegar e vou te dar uma doença. Talvez assim tu me ouça. Talvez assim tu vire a chave. Talvez assim tu mude. Porque de outra forma tu não está ouvindo.
Por isso que a gente aprende na dor, né, gente? Não no amor. Que coisa, né? Deixa eu ver. Trouxe o óculos hoje. Deixa eu ver o que vocês escreveram. A Dani, querida, disse assim: eu percebo isso nas pessoas, reclamam tanto quanto não chove que acabam esquecendo de agradecer pelo pouco de chuva que caiu e acabam reclamando do pouco. Tu sabe, Dani, que esse calorão que a gente viveu nos últimos tempos e hoje choveu, me veio assim uma gratidão de olhar para a chuva. Em nenhum momento me deu vontade de reclamar e dizer assim: vou me molhar ou vou me embarrar. A gente precisa perder para dar valor. A gente precisa passar calor para dar valor para a chuva. Precisa ver a natureza seca para dar valor para a chuva. Não é assim? Deixa eu ver o que a Carlinha falou ali. Detesto gente que só reclama. Tem gente que uma habilidade de só falar de desgraça. Exatamente, cara. Tem vontade de sair correndo. Sou obrigada a ficar ouvindo. O que fazer? Só não pode desligar o ouvido, né? Porque tem pessoas, gente, que ficam surdas para não ouvir o que não gostam, ou ficam cegas para não olhar o que machuca. Não, sabe o que a gente faz, Carla? É muito simples. É super simples. Vou te dar uma dica. A gente muda de assunto. A gente diz assim: tá, e me conta uma coisa boa. O que está acontecendo de bom na tua vida? Me conta uma novidade. A gente corta. E não é cortar dizendo para a pessoa: tu só reclama. Não. É tu manter a tua vibração em outra frequência. Tu não deixar a reclamação dela entrar. Entende? Ela reclama, mas tu vibra em outra frequência, em outra vibe. E ela vai reclamar sozinha, até cansar. Mas sim, às vezes as pessoas tóxicas, elas precisam ser evitadas. Se às vezes é uma pessoa que inevitavelmente ela muda a tua vibração, ela entra, a reclamação dela entra em ti, tu não consegue não ouvir, tu não consegue fechar a porta da tua casa, da tua alma, então evita, sabe? Convive socialmente aquilo que é necessário, mas infelizmente é uma escolha dela reclamar. E a gente não precisa mudar o outro. A gente pode mudar a nós e fazer as nossas escolhas. Adorei a comentário da Carla. Como assim algo de bom? No meio desse caos que a gente está vivendo, estou falando de gente assim, entendi, Carla. Mas se tu vibrar em outra frequência, essas pessoas naturalmente se afastam. Tu já nem sabe, tudo ressoa, é ressonância energética, é vibração. Naturalmente, quando tu muda a tua vibração, as pessoas que tu convive mudam. Não sei se tu já percebeu isso. A Camila falou assim: eu sinto, Ana, que eu preciso sempre mais amor, atenção, carinho do que eu recebo. Aí paro para pensar que aquele é o jeito da pessoa ser e oferecer. Aí, Camila, pode ter algo que é importante tu acolher, né? Essa necessidade que é difícil de suprir, que parece que mesmo que o outro dê é insuficiente para ti,
é porque muitas vezes tu ainda tá insatisfeita ou tá reclamando do que te faltou lá com os pais, que tu gostaria de ter recebido mais. E daí tu cobra muitas vezes do parceiro que ele compense aquele amor que tu não recebeu. E esse amor, Camila, só quem vai te dar é tu mesma. Porque esse amor que a gente está falando agora é de tu acolher a tua criança ferida, a tua criança que se sentiu rejeitada, que se sentiu abandonada, que se sentiu não amada. Muitas vezes a gente está falando disso, talvez seja o teu caso, não sei, mas muitas vezes é a ferida do desamor. E o que a gente faz numa relação de casal? A Camila está dizendo, parece que é sempre insuficiente, exatamente. E o que a gente faz numa relação de casal, Camila? A gente coloca a nossa criança ferida no colo do nosso parceiro e diz assim, ó, tá aqui a minha criança, agora que a gente está se relacionando, tá? Vou pegar aqui, ó. Tá aqui o homem, né? Até vou virar o rótulo. Tá aqui o homem e a mulher. E tu vem junto pro relacionamento com a tua criança, né? Tua criança tá ali junto. Tem horas que tu é adulta, tem horas que tu é criança. Daí, tu diz assim pra ele, amor, se tu me ama mesmo, cuida da minha criança. Só que essa criança é tua. E tem mais um detalhe, minha gente. Deixa eu pegar a outra criança aqui, peraí. Aqui. Tu tem a tua criança e ele tem a criança dele. Porque os homens podem não falar, mas eles também têm a criança ferida. Eles também têm os traumas deles. Eles também têm a sua história com os seus pais, com a sua família. E às vezes suas histórias no colégio, sei lá, algo que traumatizou e ficou ali uma criança acuada, né? Então, quando a gente vai para a relação de casal, cada um vai com a sua criança, né? Daí tá ali o homem com a criancinha dele e a mulher com a criancinha dela. E o que a gente tem que fazer para ter um relacionamento de casal com equilíbrio? Cada um cuida da sua criança e se relaciona entre adultos, tá? Não é agora é o meu marido e a minha criança que estão, e agora ele está sendo pai, vai ser meu pai. Ai, que amor, tu tem que me cuidar, me proteger, me prover, me dar tudo que eu preciso, tudo que eu não tive do meu pai. E daí daqui a pouco o marido diz isso. Não, agora, amor, tu vai ser a minha mãe, daí tu vai me dar tudo que a minha mãe não me deu, tu vai cuidar da minha roupa, da minha comida, fazer tudo pra mim. Ai, que lindo. Oi, Gisele, querida, seja bem-vinda, minha irmã argentina. Como está? E daí, o que acontece? Como que vai dar certo essa relação entre uma adulta e um filho? Entre um adulto e uma filha? Não dá certo, gente. Porque a relação de casal que vai dar certo é quando os dois estão no seu adulto
e cada um cuida da sua criança, tá? Então, a mulher tem que cuidar da sua criança e o homem cuidar da sua criança. E daí, a frase não é: amor, cuida da minha criança que eu cuido da sua. Não, é: eu cuido de mim para você e você cuida de você para mim. Cada um cuida de si para estar no adulto, no aqui e agora, no presente, na presença, e daí poder ter trocas equilibradas entre adulto. Nossa, é muito verdade, diz a Camila. Ai, que legal que fez sentido, Camila, e que eu consegui explicar, porque é um desafio explicar isso na live de uma forma que vocês compreendam, tá? O que a Carla botou? Eu vou ter que pegar aqui o óculos de novo, peraí. Já tá acabando a nossa live. Deposita uma carga pesada no outro, é verdade, expectativa, decepção. E daí, Carla, a gente espera que o nosso marido seja e faça tudo que o nosso pai não fez por nós. Dê todo o amor, compense tudo que a gente não recebeu. Não recebi dos pais e o meu marido precisa compensar. Daí a mulher tem uma necessidade que ela não recebeu dos pais e às vezes não é culpa dos pais, eles fizeram, e muitas vezes não, geralmente eles fizeram o que eles podiam, da melhor forma que eles também conseguiram, porque eles tiveram um pai, uma mãe que também não sabiam ser pais. Faz sentido, gente? E daí eles aprenderam com esses pais a serem pais. E quando eles tiveram filhos, eles fizeram o melhor que eles podiam nas condições psicológicas, nas condições intelectuais, né, que eles tinham. E com certeza falta porque eles não são perfeitos. Nós não somos também. E quando a gente nasce, o nosso pai e a nossa mãe já tinham uma história com o pai deles. Eles já tinham uma vida. Eles só ganham um papel novo, que é o papel de pai e o papel de mãe. Tá, e agora? O que eu faço com isso? Não sei fazer, não sei o que fazer. E eles vão aprendendo na prática, acerto e erro. E coisas eles acertam, coisas eles erram e repetem os padrões dos seus pais. Por isso que é tão valioso quando vocês constelam e mudam um padrão, porque vocês já não vão repetir com os filhos de vocês. Vocês já vão fazer diferente e mesmo que vocês não tenham filhos, vocês vão ter uma postura diferente perante a vida, perante a sociedade, né? Que seja uma postura de gratidão, né, Carla, e não de reclamação. O mundo precisa de pessoas que vibram numa outra consciência, é uma nova era, gente. Tem que mudar a vibração. Na nova era não cabe mais a vibração da reclamação, a vibração do vitimismo, sabe? Não existe vítima. Você é responsável pela sua realidade. Você cria, através dos seus pensamentos, do seu comportamento, dos seus sentimentos, a sua realidade. Não sou eu que crio a realidade de vocês. Vocês criam a realidade de vocês. Bora se amar e vibrar no amor. Exatamente, Carla. E só que não é assim. Ai, agora acordei do nada e me amo.
Não. É uma jornada. É uma jornada de acolhimento das nossas feridas, de olhar para tudo que a gente colocou debaixo do tapete durante anos, né? Então o autoconhecimento, gente, não é da noite para o dia. Mas eu vou dizer para vocês que a constelação ela é muito mais rápida do que a terapia tradicional. Por quê? Porque ela acessa o inconsciente. E tu tem uma tomada de consciência que se tu faz terapia, tu pode levar para terapia, sabe? Uma coisa não exclui a outra. Mas ela te mostra ali na representação, no campo, né, através dos bonecos, no meu caso os esmaltes ou as âncoras de solo, ela te mostra a dinâmica daquele padrão que tu tá vivendo. E o que tu faz, qual a diretiva, qual a postura que tu precisa tomar na tua vida para vibrar de forma diferente, para sair desse padrão, para mudar o estilo de vida, para realmente virar a chave. Chega de reclamar, chega de vitimismo, chega. Você é responsável pela sua própria realidade e precisa ter autorresponsabilidade e auto-perdão. Ficar se martirizando pelo que fez no passado não adianta em nada. Agradeça pela velha versão sua. Eu sou grata a Ana Maria, porque a Ana Maria me trouxe até aqui. A Ana que eu era há 10 dias atrás, há um dia atrás, já não existe mais. A cada dia eu sou outra Ana. Eu mudo alguma coisa. Porque a vida é movimento. E quem está parado lá no passado, estático, sem mudar, é responsável por isso. Está criando mais do mesmo, que nem diria nossos queridos engenheiros do Havaí, que tem um álbum chamado Mais do Mesmo. Chega de mais do mesmo. Ai, mas são os outros que são os culpados. E daí vem uma pessoa e traz uma experiência ruim. Vem o outro e traz uma experiência ruim. E eu sou sempre a mesma, mas a responsabilidade não é minha. Chega. E eu tento falar isso para vocês da forma mais amorosa possível, porque eu sei que não é fácil. Eu faço comigo. Tudo que eu falo para vocês aqui, primeiro eu faço comigo. Eu caminho, eu faço a jornada, eu aplico tudo isso que eu falo com vocês na minha vida, na prática. Porque senão eu não teria autoridade para falar de uma coisa que eu não faço. E eu não teria coerência para falar de algo que eu não faço. E eu vou dizer para vocês, desde que eu comecei a fazer as lives, ficou muito forte a coerência daquilo que eu falo, sabe? Parece que ganhou um peso maior. Porque se eu falo aqui para vocês numa live, eu também estou ouvindo o que eu estou falando e eu entendo tudo isso que eu falo. Eu já fiz isso muito na prática, mas depois que eu falo aqui, eu me cobro também, no sentido saudável da coisa, de ser coerente, de realmente fazer aquilo que eu falo, mesmo quando não dá vontade de fazer, né? É que nem a nutricionista que faz a dieta para o paciente, mas ela não faz dieta. Não tem coerência. Eu falo, mas não faço. Primeiro a gente faz, depois a gente tem autoridade e coerência para dizer. Ai, gente,
Falei bastante, quando vê já passou 1 hora. Quero dizer para vocês, tá? Mais de 1 hora, 1 hora e meia hoje. Quero dizer para vocês que mês que vem as lives serão mais curtas. Esse mês eu precisava trazer essa base das 4 forças. Então, muito obrigada por você ter ficado aqui comigo. Consegui entender. Que bom, Alessandra, que tu conseguiu. E saímos do papel de vítima, exatamente. Maravilha, é isso aí. Um beijo, boa noite e até quinta que vem. Vem comigo que no caminho eu te explico. Beijo!